Bom dia, queridos ouvintes. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Hoje, dia 8 de abril de 2025, continuamos com a leitura do Evangelho de João, capítulo 2. Esse capítulo relata o primeiro milagre de Jesus, que revela ele como Filho de Deus. Esse milagre inaugural foi a inspiração de muitas obras de famosos pintores, literatura e é a razão de muitos debates. Então, fique até o final e descubra o que realmente está por trás dos símbolos desta narrativa. E como sempre eu gosto de citar, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Que o Espírito Santo agora possa estar trabalhando em nossos corações e aguçando o nosso entendimento para a sua palavra. É o meu desejo para essa leitura nossa, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 2, 1. Da água para o vinho. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase ao fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "E isso é da nossa conta, mãe? Minha hora ainda não chegou. Não me apresse." Mesmo assim, ela orientou aos empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água." E eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônia." Jesus disse, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheçam começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores, mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos e ficou ali um bom tempo. Bom, irmãos, lemos o capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Se você, como eu, já se perguntou ao ler ou ao ouvir essa passagem que tinha alguma coisa estranha aí, né? Por que Maria foi falar para Jesus que o vinho estava acabando? Né? O que ela pensou nesse momento? Qual era a intenção dela? E a resposta de Jesus mesmo, né? "Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda, não me apresse." E aí, mesmo ele dizendo isso, ela continua, orienta os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Sendo que pareceu que ele estava, né, recusando qualquer que fosse ali a sugestão ou pedido. E depois disso, Jesus vai e faz, né? Ele pede que encham os potes de água e depois que levem as taças com as provas ao chefe, ao mestre de cerimônias. Então, se você, como eu, também já se questionou, sei lá, estranho, né, esse cenário, essas falas, agora você vai entender um pouco, porque o livro de João, ele pode ser interpretado literalmente, como também os seus simbolismos. Muitos teólogos afirmam que o livro de João é cheio de simbolismos. Então, se você ainda não ouviu isso, fica aqui e você vai saber detalhes exclusivos sobre esta passagem, tá? Que eu busquei, pesquisei para trazer aqui pra gente hoje. Bom, se vocês, como eu, já se perguntou por que Maria, para começo de conversa, foi falar com Jesus sobre a falta de vinho, né? Então, no sentido literal, na cultura judaica, faltar vinho era uma grande vergonha social. Maria percebe essa necessidade e intercede a Jesus pelos noivos, porque ela confia que Jesus pode fazer algo, mesmo antes de ter feito qualquer milagre que tivesse sido registrado, né? Talvez ele já tinha feito algumas outras coisas, mas que não foram registradas, né? Esse seria o primeiro milagre registrado. Como mãe, né, conhecia o seu filho e provavelmente pensou que ele poderia fazer algo. No sentido simbólico, a falta representa o fim da antiga aliança. Jesus transforma a água em vinho, sinal da nova aliança cheia de graça. Maria, com fé, antecipa a missão messiânica do seu filho. E aí, se você, como eu, também não entende
por que Jesus falou que ainda não era chegada a hora dele para Maria. Ou seja, ele recusou qualquer pedido ou sugestão e depois, mesmo assim, agiu. E também por que ela, apesar dele ter recusado, ela continuou como se aquilo que ele tivesse falado ela não tivesse tomado em conta e simplesmente seguido e dado as ordens aos empregados que fizesse tudo o que ele pedisse. Então aqui está, gente. Se você fez essa pergunta, essa é uma excelente pergunta. E realmente a resposta de Jesus ainda não é chegada a minha hora, parece enigmática à primeira vista, ainda mais porque ele realiza o milagre logo depois. Então por que ele diz isso? Vamos por parte. O que significa minha hora, de acordo com a palavra de Deus? No Evangelho de João, a minha hora, ou meu tempo, é uma expressão que sempre aponta para o momento de glorificação de Jesus, ou seja, sua paixão, a morte, a ressurreição e a sua ascensão. É o ponto de culminância da sua missão como Messias. Vamos ver outros exemplos aqui, onde fala essa mesma não é a minha hora. João 7, versículo 30. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. João 12, 23. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus diz, minha hora ainda não chegou, ele está dizendo que ainda não é o momento dele se revelar plenamente como Messias. Ou seja, que seria o momento da sua morte e ressurreição, que é a sua missão principal. Mas então, por que ele faz um milagre mesmo assim? A melhor leitura aqui é que Jesus está iniciando sua missão de forma discreta, quase como um sinal interno. Ele não realiza o milagre publicamente, mas apenas um pequeno grupo sabe o que ele fez. Eram os serventes, Maria e os discípulos. Tanto que João termina o episódio dizendo, esse foi o primeiro dos sinais miraculosos de Jesus, realizado em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Portanto, o milagre não contradiz a fala de Jesus, mas mostra que ele age de acordo com o plano do Pai. Mesmo que Maria tenha sido o gatilho, ele não faz o milagre por pressão, mas como um sinal inaugural da sua missão. Ainda de modo sutil, claro. E o papel de Maria nisso tudo? Interessante é notar que mesmo depois da resposta de Jesus, Maria não insiste. Ela apenas diz aos serventes, façam tudo o que ele mandar. Ela confia, e isso é um gesto de fé. Ela não força o milagre, apenas apresenta a situação e deixa nas mãos dele. E nisso tudo, os intérpretes, as diferentes interpretações bíblicas, creem que Maria resolvesse o problema do vinho naquele momento, ou queria que Jesus revelasse a sua identidade e assim alegrasse todos, pois estariam ali conhecendo o Messias, o libertador de Israel, o Salvador esperado, o Rei esperado. E essa é uma pergunta profunda. A resposta varia conforme a tradição teológica e a ênfase dos intérpretes. Mas, em geral, os estudiosos se dividem por duas linhas principais sobre as intenções de Maria. Uma, que Maria queria que Jesus resolvesse o problema prático, literal. Essa é a interpretação mais comum e simples, especialmente entre os intérpretes mais históricos ou literais. É aquele caso que a gente falou antes, que era uma vergonha social acabar, o vinho antes da festa. As festas duravam, às vezes, mais de uma semana. E ela não queria que os noivos passassem vergonha. Provavelmente era parente dos noivos. E sabendo quem Jesus era, afinal ela viu o milagre e viveu o milagre do nascimento dele, ela tinha fé que ele podia fazer algo, mesmo que não soubesse exatamente como agiria. Nesse caso, ela não estaria pedindo uma revelação messiânica pública, mas sim confiando que ele resolveria essa situação de forma sábia. Já a segunda linha, ela acredita que Maria estava pedindo uma revelação maior, Como enxergam esses intérpretes o Evangelho de João com mais simbolismos, eles veem que Maria sabia que Jesus era o Messias. E apontar a falta de vinho, ela estava pedindo mais do que um milagre doméstico, estava pedindo uma manifestação dele. O vinho, nesse ponto de vista, representa a alegria messiânica, a nova aliança. A fala de Jesus, minha hora ainda não chegou, seria então uma resposta direta a essa expectativa maior, como se ele dissesse, ainda não é o momento da minha revelação. Nesse caso, Jesus não estaria recusando agir, mas sim ajustando o tipo e o momento da revelação. Por isso, ele age de forma sutil, sem espetáculo, mas ainda assim mostrando um sinal. Bem, diante dessas duas interpretações, nós temos aqui algumas outras revelações a respeito disso, Por exemplo, Santo Agostinho, ele enxerga o símbolo profundo que diz que o derramamento do sangue de Jesus era o vinho verdadeiro que seria dado. Ou seja, ele diz que não é o tempo da paixão dele e nem da sua morte, onde esse verdadeiro vinho, seu sangue, seria dado para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Já Tomás de Aquino diz que
Maria sabia que Jesus podia resolver, mas não sabia e não determinava como ele deveria agir. Mas, mesmo assim, quando ele fala que não é chegada a hora, ela, num ato de confiança e intercessão, fala aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria não força Jesus, né, mas provoca um sinal, confiando que ele fará o necessário. Já Calvino vê a preocupação de Maria como uma preocupação humana, mas a resposta de Jesus mostra que nem mesmo sua mãe poderia apressar o plano divino. Jesus, ainda assim, por sua própria vontade e sabedoria, realiza um milagre. Ou seja, Jesus deixa claro que a missão dele segue o tempo do Pai. Martinho Lutero, ele já aplica a ação de Maria e a resposta de Jesus como uma fé pura e de confiança. Para ele, Maria não exigiu nada, apenas apresentou o problema e deixou nas mãos de Jesus. Quando Jesus responde que ainda não é chegada a sua hora, Maria não discute, ela apenas crê. Isso mostra, segundo Lutero, como deve ser a oração. Nossa, né? Apresentar nossas necessidades a Deus, confiar e deixar que Ele haja como queira. Maria é o exemplo de oração fiel. Ela mostra como confiar, mesmo quando Deus parece dizer não. Então, também tem a visão, que é muito interessante, de Maria como sendo a nova Eva. Essa é da veia de tradição ortodoxa. É o início do reinado, do novo reinado. Na teologia ortodoxa, João 2 é riquíssimo em símbolos litúrgicos e escatológicos. Ou seja, Maria é vista como a nova Eva, aquela que, diferente da primeira mulher que levou Adão ao pecado, abre espaço para a obediência de Cristo. A frase "minha hora ainda não chegou" é vista como uma referência à hora da cruz, mas também como um ponto de partida para o reino de Deus começar a se manifestar. O vinho novo é símbolo da alegria messiânica e da Eucaristia, e Maria é vista como intercessora e cooperadora no plano divino. Ou seja, Maria, com sua discreta intercessão, porém cheia de fé, participa do ministério do reino. Não é que ela manda em Jesus, mas ela coopera, como uma mãe que conhece o coração do filho. Para as teólogas feministas, ela destaca o papel ativo de Maria. Ela observa uma necessidade social que é concreta, a vergonha do casal, e age. E mesmo diante da aparente recusa de Jesus, ela não se cala, mas dá um passo de fé. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa atitude é tida como uma postura de liderança espiritual e sensibilidade comunitária. Maria assume uma posição que rompe com a passividade atribuída às mulheres. Ou seja, Maria se mostra uma mulher forte, sensível e ousada. Ela inicia a missão de Jesus não com poder, mas com fé ativa e compaixão. Também há a teologia simbólica e pastoral de uma cena de discipulado. Muitos teólogos modernos veem esse episódio como modelo de discipulado. Maria reconhece a carência e confia em Jesus, e instrui os outros a escutarem ele. Isso ecoa o papel de qualquer discípulo: apontar o problema, confiar na ação divina e chamar os outros à obediência. O milagre feito nos bastidores revela que o reino começa pequeno, quase escondido, mas com um impacto profundo. Maria é o modelo de discipulado maduro, confiante, atento ao próximo e submisso às vontades divinas. Bom, gente, essa cena, né, das bodas de Caná, como eu disse no começo, rende muitas discussões, muitos debates, e eu espero ter aqui trazido para vocês esclarecimento, não só de texto, textual, de contexto, mas também espiritual, de como nós, que decidimos seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo, devemos levar as necessidades, não só nossas, mas dos outros, a Deus, e também levar os outros à obediência da vontade dele e a confiar. Mesmo quando não entendemos o que está passando, mesmo quando não sabemos como será feito, qual solução que será dada para a situação, mas colocando todo o nosso coração, todo o nosso ser e a nossa confiança principalmente em Jesus, porque Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer algo que provavelmente não passou pela nossa mente que poderia ser feito, e assim Ele vai se revelando a nós, aos outros, revelando a sua glória e demonstrando o seu poder. Vamos fazer uma pequena oração. E eu agradeço vocês por estarem até aqui participando. Senhor Jesus, Pai amado, quão maravilhosa é a Tua palavra, quão maravilhosa é a Tua revelação. Nós te agradecemos por tudo que aprendemos aqui hoje, com esse pequeno parte, né, do capítulo 2 de João. Tanta sabedoria, tanto conselho, tanto amor o Senhor nos demonstra, e a sua glória e poder. Muito obrigado. Que todos que estejam aqui possam ter entendido, possam ter assimilado esses conhecimentos e possam ter em seus corações esse aprendizado de como se dirigir ao Senhor, como ser
um discípulo verdadeiro e como confiar, como saber que o Senhor sempre tem o melhor plano, o Senhor sempre vai ter a melhor solução e o Senhor é quem é exclusivamente o Todo-Poderoso para fazer tudo o que é necessário ser feito. Te agradeço pela vida de cada um aqui, peço que o Senhor guarde os corações dessas pessoas e também que o Senhor as abençoe, que possam assim também levar a sua verdade e a fé e confiança em Ti aos demais, familiares, amigos, todos que os rodeiam. Abençoa os ambientes, a casa, o trabalho, a escola, todos os ambientes que essas pessoas irão estar hoje e que o Senhor esteja com cada uma delas, dirigindo, abençoando e enchendo seus corações do Teu amor. É o meu pedido hoje e peço também, sem me esquecer, pelas pessoas que estão padecendo de dor, que o Senhor esteja com cada uma delas, Pai, curando aquelas que vão fazer cirurgias hoje, que vão passar por médicos, que o Senhor esteja com cada uma delas hoje, sarando, levando a cura. Nós confiamos em Ti, apresentamos essa situação hoje, das pessoas que estão doentes e com dores intensas, que elas possam passar por médicos, que esses médicos sejam guiados pelo Senhor e que qualquer cirurgia, intervenção que seja feita, seja para a Tua honra e glória, que sejam feitos milagres, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos, por estarem aqui participando comigo dessa leitura e oração. Que o Senhor nos abençoe muitíssimo e nos vemos novamente amanhã. Um grande abraço.